Meus irmãos, mais uma vez, o nosso boa tarde de muito carinho, de muita vibração para todos que nos ouvem. Pedindo a Jesus para aquecer os nossos corações, para que a esperança possa reinar mais firme conosco. Que hora oportuna, que momento oportuno nós estamos tendo. O mês de abril faz a diferença para nós espíritas. Por que eu falo isso? Foi nascimento de Chico Xavier, dia 2, esse medianeiro que, acompanhando Jesus em todas as suas atitudes, veio ter conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo de Nosso Senhor também foi lançado no dia 15 de abril de 1860. E até hoje nós todos folheamos esse Evangelho para compreender o que é que deve ser mudado em nós, graças a Deus. E ainda tem o Livro dos Espíritos, que também foi fundamentado no dia 18, que é hoje. Então, as nossas homenagens a Allan Kardec, que recebendo da Igreja Católica, frisou bem claro para nós que nós estamos no reino da terra, mas procurando reinar o plano espiritual que Jesus nos oferece. Hoje nós estamos refletindo no capítulo 13 sobre a beneficência. Tomara que o nosso coração possa tomar elasticidade para compreender o que é que 4 espíritos vieram escrever para nós sobre essa beneficência que deve ser instalada em nós urgentemente. Não é com pressa, mas é urgente nós percebermos que essa atitude benéfica que os espíritos esperam de nós possa ser ativada em todos nós. Que Deus nos abençoe. Olá a todos, mais uma vez juntos. Isso para nós é muito gratificante. Estamos sempre felizes quando nós podemos buscar de alguma maneira praticar esses estudos, buscar passar o pouco que nós já conseguimos. Então é uma bênção sempre estarmos nessa terra com a novidade que Chico Xavier nos dizia, o Evangelho. Porque sempre perguntavam qual que é a novidade de hoje, e ele sempre dizia: o Evangelho sempre será novidade para todos nós, e ainda por milênios, porque aqui tem palavras de vida eterna. E essas palavras estarão por nós por todos os tempos. Como diz a nossa amiga Donda, nós vamos dar seguimento no capítulo 13, no item Beneficência. E ele é um item grandioso aqui no Evangelho, para os que já têm costume de folheá-lo, sabem disso. Porque a beneficência realmente é algo que muitos de nós ainda não praticamos, que ainda não nos esforçamos, que é ter boa vontade na prática com os outros, a aceitação das imperfeições dos outros e principalmente perdão das ofensas. A beneficência praticamente une tudo isso, porque ela é a ação da caridade para com os nossos semelhantes. Vamos lá então no item. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbados pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, se pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesma, despindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar a estas festas alegres quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que, da vida, apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas
os semblantes macerados irradiarem subitamente de esperança, porque, não tendo pão, esses infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, a se enterrarem nos corações maternos como agudo punhal. Estou com fome. Ó, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e recordai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Praticamente aqui já clareia para nós o que é a beneficência. É a ação da caridade para com os outros, com boa vontade, buscando palavras amigas, palavras caridosas, palavras calmas, porque tem pessoas que se dizem fazer a caridade, porém elas são amargas, elas não dão nem um sorriso, nem uma palavra amiga, e muitas vezes ostentam o pouco auxílio que fazem para com os outros. E aqui está o caminho, como disse a própria mensagem, da felicidade. É só nós observarmos. Muitos de nós vivemos nos perguntando onde que está a felicidade? E estamos buscando nas coisas do mundo. Estamos buscando nas viagens, estamos buscando nas festas, estamos buscando nos prazeres carnais. Mas sempre vem um vazio no dia seguinte. Por que será? Sempre tem aquele vazio quando voltamos das viagens. Sempre tem aquele vazio no dia seguinte das festas do mundo. Por que será? Porque elas não trazem felicidade, só trazem prazeres momentâneos. Mas aquele auxílio que fazemos para os outros nos alimentam eternamente. E é por isso que tem pessoas que dormem cedo e levantam cedo, já pensando em como vão auxiliar naquele dia o seu semelhante. Porque sabem que ali está o alimento que alimenta de verdade o espírito. E essas pessoas que já estão compreendendo isso, já estão mais ligadas a Deus. E Deus as utiliza para chegar nos menos afortunados. É só nós lembrarmos, ainda não é o capítulo, mas vamos lembrar da parábola do bom samaritano para dar esse exemplo. Porque Deus auxilia o ser através do próprio ser. Naquela parábola nós sabemos que tinha um homem que havia sido abatido por ladrões. Ele estava à beira da morte. Porém Deus envia para o ajudar um sacerdote. Deus dá a oportunidade a um sacerdote de exercer a caridade, o amor ao seu semelhante. Aquele sacerdote até passa perto, mas observa ali que pode correr perigo. E que também tinha um outro detalhe. Ele vê que ele não consegue reconhecer como um dos seus. Ele só ajudava os judeus. Então o que ele faz? Ele passa de largo. Deus observa aquilo, fica triste. Um exemplo, uma simbologia de como ele fica triste perante as pessoas que podem ajudar, que têm condições de ajudar, mas não o fazem. E aí, então ele manda um levita. E esse levita também passa ali, mas não reconhece um dos seus da mesma maneira do sacerdote e vai embora. Deus fica triste novamente, mas dessa vez ele envia um samaritano. E o samaritano passa por ali e observa aquele homem caído. E olha só, o amor incondicional, a piedade, o sentimento de fraternidade. Na lição que Jesus nos passa, ele nos mostra um samaritano que não está preocupado quem que é aquele que está ali no chão,
qual que é a sua cor, qual que é a sua raça, se ele é judeu, se ele não é judeu, ele não quer saber. A única coisa que ele faz, ele ajuda. E é isso que Deus espera de nós para com os nossos semelhantes. Ajuda. Que estejamos pelos outros como nós gostaríamos que estejam por nós. Porque é tão bom quando alguém chega com a palavra amiga. É tão bom quando alguém nos oferece um alimento. É tão bom quando alguém nos oferece um alojamento. Se isso é tão bom para conosco, por que nós não podemos fazer para com os outros também? São as lições do Evangelho que estão aí para nos acordar para a realidade de Deus, para a realidade espiritual. Muito bem, Alexandre. A nossa posição aqui, posição de aprendiz, sempre querendo mais perceber o nosso atraso espiritual. Mas vamos lá. Todo representante da divindade já vem com o código da bondade, que é essa beneficência, que é a âncora. E ele honra o nome de ser caridoso fazendo. Então, todo representante de Deus entre nós, primeiramente, ele não promete nada. Ele vai fazendo. Então, a felicidade dele é fazer a felicidade do outro. É importante perceber essas delícias da alma, que das almas belas que o Evangelho faz. Todas as páginas da beneficência pedem para os homens fortes armar de força para alcançar a fraqueza de outros. Eis aí o nosso caminho. Ajuda que o céu te ajudará. Então, quanto mais a gente fizer para outros, que são nossos irmãos, são os nossos próximos, é claro que a vontade de Deus vai estar conosco, vai multiplicando tudo aquilo que está em nossas mãos. Então, as nossas lembranças desses grandes baluartes, não é lembrança ostentosa, não. Nós temos que jogar todas essas lembranças no nosso caráter espiritual, para que a nossa moral não fique só no falatório, fica mais na dedicação do dever bem cumprido para com Cristo Jesus. Beneficência significa que tem beneficiado e aqueles que precisam ser beneficiados. Ali é a ponte que nós temos do nosso coração para outros corações. Então, essa suavidade da generosidade de um coração que entende o porquê da dor do outro, já suaviza a sua dor moral. Porque enquanto nós estamos fazendo para um próximo, nós estamos aqui no mecanismo da bondade, buscando compreender que a esperança vai iluminando o caminho daquele o qual a gente está dando a mão. Simplesmente um olhar nosso pode beneficiar uma pessoa que está caída. Ele sente o braço forte nosso somar com o braço que ele está tentando ter força para levantar. Isso em todos os sentidos, material, espiritual, moral, até intelectual. A gente passar um ABC que a gente já sabe para o outro, isso é beneficência. Então ela é uma sublime palavra, mas a sublimidade dela é mais na ação. Nós temos que, enquanto nós estivermos aqui nesse exílio da terra, compreender que quanto mais nós fizermos 1 metro de alcançar o coração sofredor, aí é que está o nosso trabalho de um dever cumprido cristão. E todos os representantes de Deus entre nós mostraram para nós isso e foram felizes. E hoje ainda é até chamado por nós para nos ajudar. Por exemplo, Gandhi, Francisco de Assis, o próprio Allan Kardec, que mexeu na beneficência total do universo maior, jogando aqui para nós, ainda para nós decifrar ainda dentro da nossa maturidade pequena, mas ele nos dá a fração que a gente pode somar com todos aqueles que ainda não têm a diretriz mental e sentimental para compreender que a vida do Cristo é a própria beneficência conosco. Muito bom. A benevolência é a boa vontade para com todos, e a sua concretização é a beneficência, que a beneficência é a ação da boa vontade para com os outros. E essa ação nós devemos estender às nossas famílias, aos nossos colegas de trabalho, à comunidade na qual nós estamos inseridos, no trânsito, perante todas as ligações que nós temos com a sociedade.
não é só também com os infortúnios ocultos. É em todos os momentos e em todos os lugares. E então, muitos de nós estamos, principalmente nessa época, preocupados porque as casas religiosas estão a certa dificuldade para serem liberadas, mas vamos observar. Devem ser liberadas e isso é muito bom, nós sabemos, porque nós precisamos de Deus, principalmente nesses momentos. Só que Deus não está só nas casas religiosas. Ou melhor, Deus está mais na ação dos seus filhos para com os seus semelhantes. Ele está mais ali. Mas muitos dizem, para que ir nas casas religiosas? Nós devemos para afirmar as leis de Deus em nossos corações. Mas na maior parte do tempo nós devemos estar aonde? Nós devemos estar lá fora, praticando, buscando auxiliar o nosso semelhante. Aí o Cristo vem nos dizer assim, aonde tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu também estarei. Aonde estiver 2 ou mais em suas famílias, pacificando as discórdias, o Cristo ali estará. Aonde tiver 2 ou mais nas empresas, em suas profissões, buscando pacificar e dando o melhor de si para com seus clientes e pacientes, ali o Cristo também estará. Nas ruas, em qualquer lugar. Basta que estejamos sempre, mesmo que seja uma pessoa, mas ela está orando para muitas pessoas, ou para os seus pais, ou para os seus cônjuges, ou para os seus filhos, ou até para os desconhecidos. Bom, vamos passar para a segunda leitura, que foi escolhida de Caminho, Verdade e Vida, de Chico com Emmanuel. Uma leitura belíssima que completa a beneficência, mas estende mais o nosso sentido de ter algo divino em nossas mãos. Chama Ministério. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros de multiforme graça de Deus. Pedro. Aí Emmanuel vem com Chico explicar para nós. Serenamente já fala que toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencial e divino. Essa frase diz para nós que todos nós temos condição de desenvolver qualquer fração de bem que nós recebemos do Divino Mestre. Então ali está a máquina ou o maquinário que nós temos que desenvolver em nós com essa boa vontade que o Alexandre acabou de falar para nós. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Eis aí um problema muito sério conosco. Queremos ser alguém na vida de outro, mas não lutamos para ser capacitados para servir tanto naquele momento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu agora no mundo, até agora, a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. Olha, e tudo que nós vamos fazer em relação ao próximo, nós temos que lubrificar com o nosso coração, mas com a sinceridade. Não é só toma lá, nada disso. Nós temos que desejar ao outro que aquela extensão do nosso coração seja feita junto à vontade de Deus, que Ele é merecedor. Muito bacana isso aqui, ó. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insolúveis, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Então o que ele quer dizer? A nossa posição na terra para Deus não vale nada. É como o Alexandre falou, o que vai depender de Deus olhar para nós é aquela decisão do bem fazer com aquilo que está em nossas mãos.
Chegará contudo a época em que todos os sentirão ricos. A noção de capitalista e de operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Então o que importa dizer para Deus é como nós estamos fazendo, deixando os caprichos de homem e renovando sempre o espírito sadio para que os espíritos maiores possam nos notar. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Então, de ponta a ponta, o fraco, o forte, a escala que nós estamos, somente Deus proverá tudo aquilo que precisamos para crescer espiritualmente. Às vezes o próprio Altíssimo no serviço, aquele que está lá na ponta esperando que o serviçal leve até ele o seu compromisso, às vezes ele é o mais necessitado, porque ele está dependendo daquela corrente do fraco, que parece fraco, mas não é. Que maravilha, né? O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Esse enriquecer em Deus é trabalhar reformando o espírito para que ele seja uma estatura do Divino Mestre que vem na escala dos mundos para ajudar todos nós, mas que nós possamos, com a ajuda desses serviçais divinos, ajudar aqui na horizontal. Todos nós somos ajudados, mas nós temos o compromisso de lembrar que amparar um outro é porque nós estamos já amparados pelo Cristo de Deus. Então é uma leitura pequena, mas que no quadro da evolução terrestre, ela requer muita apresentação nossa no quadro espiritual que nós devemos tanto aos seres divinos que nos esperam. Muito bom. Como foi comentado, a mensagem esclarece o que outras mensagens que encontramos na doutrina espírita sempre vêm nos falar, que Deus auxilia o ser através do próprio ser. Deus nos capacita com ministérios. É só nós lembrarmos da parábola dos talentos, onde que o Senhor fornece 5 talentos para um, 2 para outro, um para outro, e todos nós, assim que antes de iniciarmos a nossa existência, já nos é proposto ali quais são os talentos que nós vamos ter, que nós vamos aqui em nossas existências vamos poder praticar e vamos ter em nosso auxílio para auxiliar. É só nós observarmos o que nós podemos doar, porque todos nós sabemos das nossas capacidades e abraçando esse ministério divino, estaremos fazendo a nossa parte para com Deus, para com Cristo. Basta entender uma coisa, não tem evolução sem benevolência, sem beneficência, sem aceitação das imperfeições dos outros e sem perdão das ofensas. Estaremos estacionados pensando só em nós, em alimentar o nosso ego. Mas quando acordarmos, aí sim, vai ser aquele ponto inicial no qual nós vamos compreender. Não tem outra forma. Tenho sofrido até agora só dores, só decepções, só misérias. Por que isso? Mais uma vez as lições do Evangelho. Nós colhemos exatamente o que plantamos. Então que agora nós possamos revirar os campos nos quais estamos plantando. Quem sabe também teremos uma colheita diferente. Maravilha. Então nós vamos terminar, né? Mas acomodados no pensamento de ser caridosos, nós estamos recebendo muito mais no resumo de todas as horas. Por exemplo, o mês de abril, que promete tanta coisa, tantas lembranças para nós, desses baluartes que nós já falamos. Então nós temos que recordar, mas não com orgulho, com vaidade de ter convivido com esses seres, nem que seja na história, mas a história desses grandes baluartes, desses grandes homens que vestiram a camisa do bem e mostrou para nós o que é
a beneficência dividida entre os corações sofredores, primeiro eles lançaram para nós um olhar profundo do bem que nós temos que fazer um tanto mais. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, e agradecer mais uma vez todo o auxílio que nós temos da espiritualidade amiga, que sempre busca acordar em nós virtudes e busca nos auxiliar em nossas transformações morais. Vamos também pedir para todo esse auxílio espiritual que nós temos, que possam estar pelos acamados, que possam estar pelos que estão nas ruas e principalmente por aqueles que estão em tantas aflições devido à pandemia pela qual nós estamos passando. Mas que nós sempre devemos lembrar, tudo vem para nos ensinar. Então que nós possamos também abraçar esse momento com prudência, lembrando que são ensinamentos que buscam nos acordar para a vida maior. Que assim seja e um abraço a todos. Que Deus nos abençoe, sempre.